Fala, meus queridos do Ramo Óptico, aqui quem fala é Guilherme Borba e hoje eu tenho um convidado muito especial, muito querido. Eu conheci ele dentro da minha jornada no Ramo Óptico, tá? E detalhe, antes de começar a falar com o nosso querido amigo aqui, fala um pouquinho do primeiro episódio. O pessoal gostou, a gente teve um feedback muito positivo, eu fiquei muito feliz. E o objetivo aqui é conectar pessoas, tá? Antes do ramo óptico, antes de lente, de ótica, se trata sobre pessoas, tá bom? Então hoje eu tô aqui com o nosso querido Rodrigo Cerqueira. Ele é da Óticas Videri. Hoje você tá na Óticas Videri, né? Mas a gente se conheceu no laboratório Tecnopark. Vamos lá. Fala um pouquinho, Rodrigo. Antes de tudo, vou até... É um replay isso. Obrigado por ter aceito o convite. Eu fiquei muito feliz. Quando a gente estava trocando aquela ideia no WhatsApp, você falou assim, participo. Daí eu falei assim, caramba, bora pra cima, vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar a nossa conversa. Vamos lá. Você tinha falado que tinha começado a trabalhar na Surfinil, e eu falei assim, caramba, parece que ele está contando um pouco da minha história. Começou com 16 anos, eu falei assim, caraca, parece um replay do que... parece um déjà vu do que eu passei. Me conta... Como tudo começou, como que você foi parar na Surfinil? Se apresenta para o pessoal, fica à vontade aí. Vamos lá. Se eu gaguejar, não reparem. Acho que Relaxa. É a primeira vez. Obrigado pelo convite, Gui. Como você disse, a gente se conhece aí de uma longa data. Tecnopark, acho que a gente se conheceu na Grow, né? A gente se viu pela primeira vez, acho que na Grow, numa visita que eu fiz lá pelo Tecnopark. Caraca, você me pegou agora, hein? Coincidentemente, depois você... foi para o Tecnopark trabalhar lá com a gente. Caraca, você me pegou agora, porque eu pensei que fosse pelo laboratório Tecnopark. Foi pela Grow. A primeira vez que a gente se viu foi na Grow. Feliz pelo convite. Vamos lá, bater um papo aí, falar um pouquinho do mundo óptico. Você falou de pessoas, então é um tema que eu adoro. Acho que tem tudo a ver com qualquer segmento. E vamos lá, vamos desenrolar. Esse negócio se trata sobre pessoas... Eu aprendi com a Cristina, né? Cristina Busato. Ela que falou isso para mim. Sobre pessoas, né? E isso fixou na minha cabeça. Mas vamos lá, se apresenta aí para o pessoal, fala aí de onde que você veio, qual que é o bairro, cidade, fala aí um pouquinho sobre... Vamos lá, eu costumo dizer que eu contrario as estatísticas. Eu venho de um bairro bem Zona Leste mesmo, Itaquaquecetuba, que já é o fundão lá da Zona Leste. Conheço. Eu nasci aqui em São Paulo, no centro, mas fui para lá bem novinho. A minha infância toda foi lá, uma infância bem complicada, periferia. Nunca passei fome, graças a Deus, mas a situação era bem complicada. Vendi o almoço para comprar janta e eu sempre fui um inconformado. Eu olhava para aquela situação ali e falava, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso mudar, preciso dar um rumo para minha vida, porque isso aqui não vai rolar, não. Então, desde muito novo, comecei a fazer algumas coisas, trabalhar, vender. Eu tinha que me mexer para poder conseguir sair dali. Mas, assim, tenho muito orgulho das minhas origens, de onde eu vim. Foi um lugar onde eu tive os meus amigos de infância e tenho até hoje. Alguns não mais, porque foram ficando aí pelo caminho, as coisas que acontecem na vida e tal. Outros até hoje, tenho contato com a galera de lá até hoje. Minha família, ainda alguns moram lá. É um lugar bem legal, sempre vou lá. Mas o mundo trouxe a gente a outros lugares. Teve que correr atrás, né? Tive que correr atrás, tive que ir atrás do pão, né? E aí saí de lá com 13, 14 anos, quando os meus pais se separaram. O meu pai foi morar na Vila Matilde. E daí eu fui morar com meu pai para poder ter uma oportunidade de trabalhar. E aí foi onde que começou a acontecer tudo na minha vida. Cara, você falando assim, eu fiquei até arrepiado, porque é muito parecido, cara. Eu saí de casa com 15 anos e foi depois que os meus pais se separaram, né? E aí eu fui morar com a minha avó. Eu não tive muito contato com a minha avó paterna, né? Mas assim, resumindo, eu tive que correr atrás do pão, entendeu? Mais ou menos assim, parecido com você, cara. E quando você falou algumas coisas antes do podcast, quando a gente começou a falar sobre, eu falei assim, caramba, é muito parecido algumas coisas. Mas beleza, vamos lá. Como surgiu essa oportunidade aí de entrar na Surfinil? O que você fazia antes? Você falou que começou a vender algumas coisas? Cara, quando eu fui morar com meu pai, eu
estava a fim de trabalhar, então eu aceitava qualquer coisa, desde que seja lícita, né? Então fui ajudante de feira, trabalhei em feira, vendi um monte de coisa, cara, fui para cima. E aí eu conheci a minha mulher e a tia dela trabalhava na Surfinil. A gente ainda estava começando naquela época e eu era bem jovem. E a tia dela me indicou na Surfinil, que era um laboratório que tinha lá na Tiradentes, bairro ali da Tiradentes, Estação da Luz ali, de office boy. Acho que a galera mais nova não sabe nem o que é office boy, né? Antigamente era office boy, hoje em dia jovem aprendiz, primeiro emprego. E aí eu fui lá de office boy, mas assim, office boy entre aspas, porque eu fazia de tudo. Cara, desde tirar o lixo da galera da produção, lixinho lá, até ir na Florêncio de Abreu comprar peça para o pessoal da manutenção, eu fazia de tudo. Caramba. E eu fazia de tudo muito rápido, porque eu queria terminar logo para poder eu ir para a linha de produção aprender. Eu achava muito louco os caras fazendo lente. Sério, você tá falando, eu lembro de mim, cara. Eu era mais ou menos assim, cara. E daí, velho, o que acontece? Eu fazia tudo muito rápido para poder ter tempo de aprender com os caras. Só que a galera mais antiga é aquela galera meio fechada, que não quer ensinar, né? A galera que guardava o conhecimento... Não queria compartilhar, Não queria compartilhar, às vezes de repente esse menino aí vai vir aqui tomar o meu lugar. Ou porque a galera era mais fechada mesmo. Então, tomei vários croques na cabeça. Sai daqui, menino, vai pra lá que você vai quebrar essa lente. Isso você tinha o quê? 16 anos, 17? Eu tinha de 16 para 17 anos. E aí eu fui insistente, persistindo, até que eu tive uma oportunidade. Primeiro chefe que eu tive na Surfinil foi o Fred. Um baixinho, velhinho. Cara, o cara era muito bom de ótica. Ele era, tipo, como se fosse o... Ele era o encarregado do laboratório. Do laboratório, entendeu? Tinha o Neto. Não sei se você lembra do Neto. O Neto era o parceiro do seu João. Não. O seu João Dias era o dono do laboratório. O seu João eu conheci. O Neto era um sócio dele. E tinha um outro cara que era o braço direito, que era o Fred, que era o meu chefe. Ele que me deu a primeira oportunidade de ir para o laboratório. Aí fui para o laboratório, fui aprender lixa, polimento, blocagem. Na linha de produção mesmo? Na linha de produção, peãozaço. Naquela época era muito mais manual do que hoje. Então, tinha umas máquinas cilíndricas que faziam a surfaçagem do balux pela parte externa do bloco. Então, cara, era um negócio meio arcaico. Blocagem. Hoje, você bota uma lente lá numa máquina e ela já sai o alói ali injetado, só apertando o botãozinho. Aquela época era lacre. A gente derretia o lacre lá no maçarico, passava na lente, às vezes espirrava no braço, você tomava uma queimadura. Cara, era muito louco, era muito diferente. Quando eu comecei na surfaçagem... Olha que engraçado, o primeiro departamento foi uma blocadora. E era da Lô, não era nem Satsulô, né? Até falei isso no primeiro podcast, né? E já era Alloy. Só que os antigos surfaçagistas falaram, agora Alloy é tudo de bom, tem que ver o lacre, é uma sujeira, não sei o que e tal. E você passou por isso. O lacre, além de sujar, ele queimava. Caramba. A gente tinha que blocar os balux, aquelas lentes mais antigas. A gente derretia e fazia ali, colocava como fosse uma cola ali na parte interna para poder fazer a blocagem ali no eixo. E além de sujar, ele queimava. E eu trabalhava na parte do cristal. Então você chegou a trabalhar naquelas panelas, né? Cara, muito. Aquelas cilíndricas imensas com esmeril colocando Nossa. Lá. Que você acionava a máquina com o joelho e colocava eu já esmeril. Vi. Cara, era muito louco. Quando eu entrei na científica, Rodrigo... Lá no fundão do laboratório tinha o departamento de cristal, né? Tinha as lixadeiras, as polidoras e tinha uma máquina que era manual. Você fazia a base externa, né? Depois a interna. Era alguma coisa assim, né? E tinha os panelão. Eu tive pouco contato com isso, mas eu lembro vagamente. Eu costumo dizer que eu fui fabricado no cristal. Caramba. Porque assim, eu comecei na surfaçagem no cristal. E assim, quem começa pelo cristal, ele tem uma grande vantagem porque não tem nada automático. Tudo manual. Não tem nada de software, não tem nada de automático. É tudo manual. O cálculo é manual, o desbaste de todas as lentes são manuais.
sei se você lembra daquele gerador 6000 que tinha um bracinho que se parecia um torno mecânico. Lembro. Tirando lá, você vai rodando e tirando a Sim, espessura. sim. Cara, Tinha um anelzinho, não era? anelzinho que você Lembro. colocava a lente e ia você na mão ali, contando quantos milímetros ia tirar de cada lente. O cara que começou ali, tira de letra a Surface Cara, Sarin você de pode hoje em dia. até relembrar comigo, mas eu lembro que tinha esse braço que você fazia esse movimento e onde cortava, desbastava mesmo a lente, tinha como se fosse uma escovinha, que eram os pelinhos para não segurar respingar. a água. Pra Isso, segurar era a isso água. mesmo? Tinha um pelinho em volta Isso. assim, e aí você Parecia um colocava, bigode, não parecia? abaixava. Não parecia um bigode? Cara, acho que a gente tá ficando velho, irmão. Eu tô É quase isso aí. com 40, mano. Puta, a gente tá ficando velho. É isso mesmo. Tinha aqueles pelinhos lá pra não salpicar água, mas não tinha jeito, sujava pra caramba. Uhum. Mas foi uma bela escola. Legal. Então, aí comecei trabalhando no Cristal, e aí fui trabalhando. E aí, o que acontece? Em 2009... Só antes de chegar em 2009 na fusão, que você vai falar dos laboratórios, eu conheci o seu João, né, em 2019. Você teve muito contato com ele, com o Maurício? Como que foi isso? Cara, o seu João era uma figuraça. Velho. Nossa, figuraça. Legal. O dia que o Corinthians perdia, ele chegava muito louco no setor. Sério? Eles são corintianos pra caramba. A sala dele tinha uma puta bandeira do Corinthians. A Caramba, gente subia legal. no RH pra fazer alguma coisa e a sala dele era no fundo, assim, dava pra ver a sala dele, né? Tinha uma bandeiraça do Corinthians lá e o palmeirense pra caramba, né? Naquela época o Palmeiras bem ruim, né? O Corinthians um pouquinho melhor. Então, toda vez que tinha jogo era uma alopração. Maurício também, corintiano pra caramba, não podia Legal. ver a gente que aloprava. Seu João era empreendedor na feira, Eu né? conheci o seu João, mas foi bem pouco. Não tive a oportunidade assim de conhecer ele e trocar uma ideia legal com ele, né? Ele é muito, muito empreendedor, muito, demais. Tem uma visão, assim, o pessoal diz, né, no ramo óptico, os mais antigos, que ele tem uma visão diferenciada, né? Se a gente for analisar, tipo, ele, o Eurides, a própria Cris, pô, chegou onde chegou porque tem uma visão mesmo diferenciada. Eu né? acho que o seu João, ele era um cara muito diferenciado e ele tinha do lado dele o Maurício e o Pablo, que são dois experts do ramo, né? Acho que ponderava. Ele era aquele cara mais das decisões difíceis, mais duro, mais arcaico. O Maurício e o Pablo mais jovem, mas sabia falar a língua da galera mais nova e com o expertise que eles tinham também, acho que pai e filho ali faziam uma dupla que tá aí, né? O sucesso deles não deixa nenhuma dúvida de quanto eles eram bons. Legal, show de bola. Eu lembro que na época que eu estava no cálculo, lá na científica, eu ouvia muito os burburinhos. Não, eu vou sair daqui porque eu vou para Surfinil, ou o cara da Surfinil ia para lá. É que acontece isso no nosso ramo, né? Tipo, igual a gente sempre fala. Quando Uma você coisa entra, que acontece é entrar, você não sai mais. você não né? sai mais. Você vai morrer trabalhando com ótica. E aí o pessoal falava muito da Surfinil. E eu ficava imaginando, caramba, como será que é a Surfinil? Não sei o quê. Será que tem as mesmas máquinas que aqui? Como que será que é? Eu era novinho nessa época. Eu tinha o quê? 17, 18 anos, entendeu? Daí foi aí que eu comecei a ouvir sobre a Surfinil. Né? A Surfinil, ela tinha, acho que é o mesmo maquinário que a científica. Naquela época não tinha muita coisa diferente, né, Gui? Todos os laboratórios eram mais do mesmo. A diferença naquela época que eu acho que fazia era o comercial, né? De você vender mais ou vender menos. A única diferença que eu sei que a científica tinha, que poucos tinham, você pode até me corrigir se eu estiver errado em relação ao Surfinil, é que na científica nós tínhamos formeiros em 6 em 6. Né? Alguns laboratórios tinham formeiros em 12 em 12, 18 em 18. Então, isso era um diferencial para a científica, né? Era mais preciso. Hoje, se a gente for falar sobre cálculo freeform, a gente está falando em 0,001, entendeu? Então, lá tinha muitos formeiros. Tipo, era um corredor com muitos, sei lá quantos mil formeiros tinham. Acho que lá na Surfinil, no cristal da Surfinil, tinha de 6 em 6, mas o padrão do cálculo era de 12 em 12. 12 em 12. Então, você nunca ia pegar o 0,6, você sempre ia no 0,12. Então, era muito menos preciso, né? Era muito menos, a tolerância era muito maior, mas a precisão era muito menos do que hoje. Hoje, você falar que tem uma tolerância de 0,12 numa curva, você apanha dentro do laboratório. É verdade. Show de bola.
No cálculo, você não chegou a trabalhar na Trabalhei Surfinil? na Surfinil, não. Eu trabalhei no cálculo no Tecnopark. Legal. No Então, vamos lá. Tecnopark. A sua história aí na Surfinil termina aqui? Ou tem mais algum detalhezinho assim que você fala assim, caramba, isso eu vou levar para o ramo óptico, eu aprendi isso? Eu acho que o que eu levei da Surfinil foi as pessoas. As pessoas com quem eu trabalhei foram pessoas muito boas, muito técnicas. E eu sempre fui muito ouvinte. Então, quando a gente ouve bastante, a gente aprende bastante. Né? E eu sempre tive ao meu lado, a galera que andava comigo era a galera mais velha. Era o Neto, era o Fred, era uns meninos que tinham lá na época, que eram bem experientes. Então, eu me agarrava com aquela galera que eram os dinossauros da época para poder eu aprender. Eu entrei para... Falei, no primeiro dia que eu comecei a trabalhar, eu sempre fui muito sonhador, né? E aí eu via lá, pô, os caras com o maior status, gerente de laboratório, dono. Eu falava, mano, eu vou sentar nessa cadeira um dia. E às vezes eu tomava uns tapas na cabeça, vai, moleque, sonhar pra lá. Sai daí, de onde você veio? Tipo, umas paradas muito loucas, assim, que eu sempre fui muito aficionado, né? Eu nunca quis entrar num laboratório, numa empresa, para sair depois de 20 anos no mesmo lugar. Eu sempre fui muito sonhador. E sempre corri muito atrás. Então... eu andava com aquela galera mais experiente para me poder sugar o máximo que eu podia de conhecimento deles. Pô, eu caí com esse meu chefe, que era o Fred, o cara fazia cálculo na mão, cara. Ele batia o olho lá na receita, na US, via a base do bloco, pum, 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 essa é a curva. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara eu conheci duas pessoas assim, o João Carlos e o Vieira, que trabalharam na Científica, né? Eu perdi contato com eles, mas, cara, eles fizeram muito parte da minha vida e era mais ou menos nessa pegada. E os caras, tipo, só de olhar e pá, não, isso aqui dá tal curva. Não, você calculou errado. Não, isso aqui tá errado, entendeu? Tipo, são os caras assim que, cara, não existe mais hoje. Porque hoje é tudo automatizado, você não coloca mais a mão no cálculo, não, sabe? Então, assim, cara, foi momentos, assim, legais, cara, que eu não esqueço nunca. Top. Bom, daí, como eu te falei, em 2009, a Surfinil ela se fundiu com a Camp Lentes, que era o laboratório da Cris. Como foi essa transição na empresa? Me fala. A gente, uns 2 anos antes, já começou o burburinho. Que ia mudar, aí começou tal, aquela conversa. Sabe que na Rádio Pinhão tudo acontece muito mais rápido do que no RH, né? E aí todo mundo comentava que ia mudar, que ia mudar, que ia mudar e tal. Aí chegou 2009, mudou. Você já conhecia a Cristina, Não, alguém? Nada. Conhecia só o pessoal da Surfinil. Tá. E aí eles chamaram a gente, falaram que a empresa estava passando por uma fusão com esse laboratório de Campinas, que é o da Cris, e com a Essilor. E a ideia era fundar o Tecnopark, que seria um laboratório em Alphaville, em Barueri. E eu nessa época eu morava no Itaim. Itaim Paulista, tá? Zona Não Leste. é Itaim Bibi, é Itaim Paulista. Não. Muita gente confunde. Muita Tem gente o Itaim confunde, Paulista, que é lá no extremo Não da é Zona Leste. Não é Itaim Bibi, não. É Itaim Paulista, fundão, gueto. E aí, cara, eu falo, como que eu vou sair do Itaim para ir para Alphaville todo dia, cara? Meu, é o extremo. É o extremo, é o outro lado. Eu atravessava a cidade. Caraca. Aí me chamaram, me fizeram o convite. Eu falei, pô, não posso ficar desempregado, né? Eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que continuar aqui, já estou aqui. Aceitei. Eu cheguei no Tecnopark. O galpão do Tecnopark não tinha nenhuma divisão de drywall. Isso você tinha quantos anos? 2009, eu já tinha 21, 22. Tá. 87, 21, 22 anos. Tá. Quando a gente chegou lá para conhecer, eu tenho até uma foto, depois eu te mando para você colocar aí a gente chegou, tinha só as 4 paredes e o teto. Caraca. Não tinha nenhuma divisão de drywall. Nossa. Aquele Tecnopark que você vê hoje não existia. Eram as 4 paredes, um galpãozão. Só o galpão. Só o galpão e um portãozão aberto para os caminhões entrar com as máquinas. Eu vim em cima de um caminhão, saí. Eu levei literalmente a mudança, né? Molecão, aquela época, pô, tirava uma onda além de trabalhar. E aí a gente, descarregamos máquina, velho. Nossa, como a gente descarregou máquina naquele Tecnopark. As máquinas da Surfinil foi tudinho para lá. Você lembra quais eram as máquinas? Cara, eu lembro que os geradores eram uma V50, não sei se você lembra. Eu trabalhei numa V50. Uma Toro, não sei se você lembra da Toro. Sim, lembro da Toro. Tinha esse gerador 6000, que era o jacarezinho lá. Aquelas lixadeiras manuais, CM
6.500, alguma coisa assim, aquelas cilíndricas, aquelas máquinas do Cristal de fazer a base, que o bloco vinha da Corning. Nossa, eu lembro. Vinha tudo enrugadinho, vinha tudo né? enrugadinho, você fazia a base 1, base 2, base 3, Sim, eu lembro base 4. disso. Não, eu não fiz, só que assim, eu era tão curioso que eu ficava nos departamentos. Daí eu ficava hoje vem observando. tudo da Edan pronto, né? É mesmo? As bases vêm pronto, lá no estoque e você faz o que você quer. Antigamente o bloco vinha bloco. Não tinha nem interno nem Bloco externo. bruto mesmo. Bloco bruto. Você fazia a base, sem acabamento nenhum. mandava para o estoque, daí o estoque ia fazer a passagem da combinação de curva. Era muito louco, cara. Bom, daí em 2009 teve a fusão. Vai a gente trabalhar em Alphaville. Aí atravessava a cidade todo dia, cara. Meu Deus do céu. Passei 1 ano fazendo esse trajeto. Era quantas horas, só por curiosidade? 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Isso quando não chovia e o trem 5 tava horas ruim. você estava dentro 5 do horas transporte. do meu dia eu estava dentro do transporte. Caraca. E aí cheguei lá, a gente levou a célula de cristal para lá. A gente montou lá uma célula de cristal. Mas não durou muito tempo, porque aquela época já era o fim do cristal, né? Hoje em dia até tem um pouquinho aí que alguém que faz terceiro aí de cristal. Mas hoje em dia com esses 1.74 e 1.67 não tem mais necessidade de ter um cristal, até por causa do design, do peso, do conforto. Dá para fazer muita coisa e a gente sabe que o cristal uma hora vai acabar. Sim, pesava muito a armação, o vidro. Tinha até a questão de segurança, podia quebrar e tal. Daí, a gente foi para o Tecnopark com essa célula de cristal. Acho que em menos de 1 ano, a Cristina e o seu João decidiu fechar. E aí, a gente que trabalhava na célula foi alocado para as outras áreas. Foi onde que eu caí no cálculo. Aí a gente... Ou seja, 2009 era surfaçagem ainda, tudo tradicional. Tudo tradicional. Por volta do final aí de 2009. Eu mudei para lá dia 1º de abril de 2009. Acho que antes de acabar 2009, o cristal também já tinha acabado e eu já estava indo pro cálculo da parte de surfaçagem lá dos orgânicos. Aí, cara, o cálculo foi onde eu aprendi muito, cara. Cálculo de tudo que você imaginar. Cálculo de ômega, cara. Não sei se você já fez o cálculo de ômega. Você lembra do ômega? Eu não lembro como que é o cálculo, mas eu lembro. Você tinha uma bíblia desse tamanho, assim, de curvaturas possível para tal grau que você tinha que ir lá. Meu Deus do céu. Chegava uma hora que a gente fazia no automático. Tinha um ômega e tinha um catral, né? Catral. Lembra do catral? É mais ou menos a mesma coisa. O ômega ainda tinha uma saliência. Isso. O catral parecia que era um bloco e tinha uma película grudada nele. Parecia isso. Parecia 2 blocos, um em cima do outro. Isso. Assim. Nossa, cara, você me fez ir cálculo longe agora. daquilo dali era um inferno. E aí fiquei no cálculo durante, acho que, uns 2 anos. E aí, naquela época, o Tecnopark estava nascendo. Então, a gente teve um período bem difícil no começo do Tecnopark, cara, porque veio a galera da Cris, que era a galera do interior, e veio a galera do seu João, que era a galera da capital. Sim. Cara, um choque total de cultura, né? A cultura deles era totalmente diferente da nossa. A gente queria provar que a gente era melhor, que era mais rápido. Eles queriam provar que eles eram mais experientes, mais experts no negócio. E era uma guerra. Era uma guerra. Cara, você pegava uma lente para analisar. Se passou pela mão de alguém de Campilentes, quebra. Você nem analisava. Pegava... Caramba. Cara, era uma guerra. Eu imagino que a Cris, ela deve ter ficado alguns meses sem dormir, cara, seu João. Porque para poder fazer... Sabe quando começou a melhorar? A galera que veio de Campinas e que veio de São Paulo não aguentou muito tempo, porque a distância era muito. Chegou no início do Tecnopark, parava umas 15 vans de Campinas naquela rua do Tecnopark. Nossa. Imagina, 7 horas da manhã estacionando 15 vans ali e 5h30 da tarde, 15 vans saindo lotada para Campinas. Cara, era muito louco. Se a gente for analisar, não é vida isso, né? Não é, cara. Não igual você falou, você no início ficava 5 horas, se você for somar de manhã. Depois melhorou porque as horas de trajeto ainda eram longas, mas eu ia de fretado. Mais confortável. Mais confortável e tal, dava para fazer, dava para estudar dentro do fretado, dava para fazer um monte de coisa. Então, por ser o fretado, ainda deu para dar aquela amenizada. Agora, quando era a época de trenzão, era judiado, cara. Nossa, Deus me livre. Nossa. Meu Deus. E o trem não era igual esse agora, né?
portinha fechada, ar-condicionado. Naquela época, o trem ainda ia de porta aberta, o trem que eu pegava aqui Caraca. na Zona Leste. Até o Brás, ele ia de porta aberta. Do Brás para frente, que era metrô, era melhor. Agora, até o Brás era porta aberta. Tinha um vagão dos caras que fumavam um baseadinho, tinha um vagão dos crentes, tinha um vagão do pessoal que fazia comércio. Assim, cara, o trem era muito louco. Eu andei de trem, cara, acho que uns 7, 8 meses, entendeu? E eu sei, era bem tenso de manhã, cara, bem tenso. Então, como eu estava te falando, a época do início do Tecnopark foi uma época bem difícil. O laboratório era muito nítido que não performava bem, porque tinha muita quebra, tinha muita picuinha entre... Vocês estavam naquela fase de adaptação. De adaptação, né? Aquela fase que estava surgindo, estava montando. Cultura diferente. Cultura diferente. Né? E aí a galera não foi aguentando, foi saindo uma galera de São Paulo, foi saindo uma galera de Campinas e foi entrando uma galera de Barueri. E aí foi que o negócio começou a dar uma mesclada, e aonde foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí... E quando foi curiosidade agora, tá? Sabendo um pouquinho da história do Tecnopark. Em que momento aconteceu a transição do laboratório tradicional para o Freeform? Boa pergunta. Quando eu estava no cálculo, a produção ainda era linha. Tinha aquele monte de máquina... Linear, né? Linear, em linha indiana lá. E chegou uma época que a gente fez a Cris trouxe uma consultoria de fora para a gente começar a trabalhar em célula. Então, a gente deixou de trabalhar em linha e foi trabalhar em célula. Essa parte é legal. Isso meados de? 2013, 2014, se eu não me engano. Acho que isso. Se a minha memória não falha, 2013, 2014. Essa parte é importante porque quando a gente migrou para a célula, foi onde eu tive a minha primeira oportunidade de gestão. E como surgiu isso? Porque para eu te dar uma oportunidade, eu tenho que enxergar o Rodrigo. Vamos lá. Cara, eu sempre fui o cara que todo mundo falava assim, puxa saco, aquele lá vai se ferrar um dia, puxa saco demais. Por quê? Porque onde todo mundo via um problema, eu via uma oportunidade. Então, eu queria me destacar, eu queria crescer, eu não queria... A gente tinha alguns exemplos de algumas pessoas que trabalhavam lá, que são pessoas muito honestas, muito dignas, mas que tinham 20 anos trabalhando no ramo e nunca tinha crescido. E não era o que eu queria para mim. Eu queria, ainda com aquele pensamento do menino lá atrás, sentar na cadeira lá do dono, dessa cadeira do gerente, do diretor. Eu queria crescer, eu queria aquilo ali para mim. Então, sempre eu fazia mais do que eu era pago. Eu acho que esse é o segredo de tudo. Quando você faz mais do que você é pago para fazer, você começa a mudar de game. Sim, é a hora que alguém começa a te ver diferente. Pô, aquele menino ali, ele não é só sonhador, não. Ele está botando a mão na massa, ele está fazendo o negócio acontecer. E aí, acho que na época era o Juca. O Juca e o Kiko. Não sei se você lembra do Kiko. Não. Kiko, ele veio também da Surfinil e o Juca veio da Campilentes. O Juca eu lembro. Eles fizeram uma parceria. Fizeram uma... O Juca, cara, ele... Puta gestor. Me ajudou pra caramba, me deu vários insights. Às vezes, eu, muito jovem, né, saía da casinha, ele ia lá, me chamava na sala dele. O Juca, ele tá no Sumarelo ou já saiu? O Juca, acho que ele tá no outro projeto agora. Não tá em Sumaré, não. Mas acho que quando você é muito jovem, às vezes você mete o pé pelas mãos, dá uma subidinha no ego. O Juca me chamava na sala dele e falava, você é muito bom, mas precisa ir por esse caminho aqui, que se você for por esse aqui, você vai bater a nave e tal. E eu ficava ali puto com tudo, né? Eu queria que as coisas acontecessem ao meu tempo, queria que acontecesse muito rápido, queria que fosse do meu jeito. E a gente sabe que dentro do mundo corporativo, se você não tiver uma boa ambientação na onde você transita, você cai muito rápido. O ambiente corporativo, ele te detona se você não souber fazer amizades, laços. Você tem que ser um cara muito político dentro de uma empresa. Sim, sim. E o Juca, ele é mestre nisso, cara. Ele transita por todos os setores suavemente, ouvindo, tentando colocar o que ele pensa da melhor maneira possível. Eu já era um cara mais de embate. O Juca era mais humano, mais conversa. O Juca era da Escola Cristina. Eu era da Escola Seu João. Entendeu? Entendi. E aí... a gente formou as células, saímos de linha, fomos para a célula. Tá. Foi na onde que veio a primeira Orbit. E aí legal. Que começou o Freeform. Começou com Orbit já. Já começou com Orbit. A gente montou a célula... A gente tinha células tradicionais, mas o conceito de célula foi a primeira vez que entrou uma Orbit no Tecnopark. Isso em 2013? 2013. Eu tive contato com o Freeform no final de 2006 para começo de 2007. A primeira VFT
antes da Orbit, entendeu? Uma coisa eu preciso falar para você. Cara, o Euridice era muito visionário, Sim, cara. Já sabia que o jogo ia mudar. Já sabia. Mas Sabia. E aí, eles começaram a montar as células. Dentro dessa célula, ao invés de você ter uma linha onde a lente passa pela mão de todo mundo, foi começando a segmentar cada produto. Ó, vamos fazer Varilux aqui, vamos fazer isso ali, visão simples aqui. E eu fui para uma dessas células como o responsável da célula. Então, eu era o responsável por entregar as metas, eu era o responsável pelas quebras, eu era o responsável por treinar a galera que estava ali. Nessa época, eu já sabia trabalhar em todas as máquinas. Quando a Orbit chegou, eu fui participar do treinamento e tal, para poder saber operar e tudo. E como que desculpa, mas como que é esse lance de lidar com pessoas? Porque até então você era solo, estava lá no seu, fazendo o seu, correndo atrás, tendo seus objetivos. Mas a partir do momento que você começa a lidar com pessoas, como que foi isso para você? Eu acho que eu tenho uma veia de gente desde muito cedo. Então, tipo, no colégio, eu era o líder da sala. No futebol, eu era o capitão do time. Entendeu? Então, você ia fazer qualquer coisa, eu que falava em público, eu que apresentava. Então, eu sempre tive muita facilidade com gente. E aí, dentro de uma empresa, esse é o maior diferencial de um profissional. Porque você pode ser renomado, pode ser o que for, cara. Se você não conhecer de gente, se você não souber lidar com as pessoas... É o importante, o que há de mais importante dentro de uma empresa são as pessoas. Sim. Você pode ter 20 Orbit, você pode ter 3 MEI, 10 MEI, 20 MEI, você pode ter o laboratório mais automatizado que você conhece. Se você não tiver gente boa, o laboratório não existe. É como a Cris fala, né? E eu aprendi muito isso. É sobre pessoas. Se você não tiver um clima favorável, se o clima for muito tenso, primeiro, você não vai conseguir manter aquelas pessoas. Exatamente. Então, como que você... E a Cris é expert, né? Não, ela é demais. É fantástica. É fantástica. Eu lembro que algumas vezes, eu tive várias promoções no Tecnopark, cara. Eu fui muito abençoado com a galera que... Por isso que hoje em dia, lá no onde eu estou agora, eu vejo jovens, eu costumo dar oportunidade, costumo pegar o cara, pegar na mão, vamos lá, você pode, você consegue, porque eu tive isso. Então, eu acho que o mínimo que eu devo para o mundo é dar para o mundo o que deram para mim lá atrás. Concordo. Entendeu? A Cris foi uma mãezona, sabe? Ela batia, cara, quando você errava. Nossa, mas ela dava aquela rasgada que você entrava na sala dela, só que ela dava uma rasgada que você saía, fechava a porta e falava, ela tem razão, não posso falar nada. Entendeu? Ela sabia falar, ela sabia conduzir um feedback. Ela acreditava mais em mim do que eu mesmo. A gente vai chegar lá na parte do AR. Na parte do AR eu volto a falar dela, porque ela foi importante nessa parte. Daí comecei lá, minha primeira promoção para liderança foi a parte que foi na hora que eu fui o responsável de célula ali. E aí a minha célula, cara, se ela não terminasse o dia com a maior produção, eu ia embora agoniado. Eu ia embora louco. Falei, cara, preciso bater meta. A gente tinha uns quadros, tinha várias células, aí tinha eu que era responsável de uma, tinha uns outros meninos que eram responsáveis de outras, e o quadro de cada célula ficava bem aparente ali no laboratório. Quem batia a meta, canetinha azul. Padrãozinho de produção, de indústria. Quem não batia, canetinha vermelha. Cara, se meu quadro não tivesse azul, eu ficava louco. Nossa. Ficava maluco. Porque você está se expondo lá, né? Estou se expondo, tem um cara melhor que eu. Como que pode ser? Eu estou trabalhando pra caramba aqui, tem um cara com resultado melhor que o meu. Já ia embora louco, pensando o que eu ia fazer no outro dia e tal. E assim, graças a Deus eu tinha uma equipe ali, a equipe que começou, que era uma equipe muito boa. Você teve que chamar a equipe para você também, né? Lógico. Você tem que fazer... Desde de lá eu já sabia que o game era a gente. Se eu não tivesse as pessoas do lado, o negócio não ia acontecer. Então eu ia fazendo relacionamento aqui, fazendo relacionamento ali. Tinha uma bucha que precisava entregar amanhã, com uma pessoa... Aline Franco. Aline Franco você conheceu, né? Super gente boa. Nossa, ela é muito a Aline é sensacional. Ela vinha... Você acredita que eu convidei ela para o podcast? E ela vai vir? Então, vamos ver, né? Ela é muito boa. Eu acho que ela tem um coração do caramba, sabe? Ela é muito boa. E aí ela vinha com os BOzão, todo mundo se escondendo, eu pegava, daqui que eu resolvo. E aí, quando você resolve problema, você se destaca. Sim. Enquanto a galera fugia dos BOzão, que tinha que entregar, que tinha que fazer, eu pegava no negócio e lá, e pum, fazia, ali, pum. E aí... O que acontece quando você começa a fazer isso? O teu nome começa... Rodrigo fez para mim. Rodrigo fez para mim. Rod fez para mim. Isso aqui. E aí comecei a me destacar, comecei a ficar conhecido. Vinha uma galera falar comigo que eu nem conhecia. Você se tornou referência, essa é a realidade. Exatamente. O meu trabalho começou a fazer mais barulho do que eu. E aí chegou uma época que
O Tecnopark ele deixou de ser uma produção comercial, que era das 8 às 5, e a gente virou 3 turnos. Foi um momento importante também. Passou a trabalhar em 3 turnos, primeiro e segundo turno, trabalhar 24 horas por dia. E aí precisava de um líder para cada turno. E tinha uns 10 postulantes. E aí foi onde que o Juca ele me colocou como líder do segundo turno. Ele te colocou ou te indicou? Ele era o supervisor, né? Da época. Tá. E aí ele tinha o geral. O geral. Tá. Ele tinha que escolher a liderança de cada turno. E aí mais uma promoçãozinha. Isso em 2015 para 2016. E isso foi de, assim, pessoas que você começou a fazer essa gestão de tantas para quantas? Dentro de uma célula tinha 5 pessoas. 5 pessoas. Quando eu fui para a liderança de turno, tinha umas 30. Caraca. Então era uma outra história, né? 5 para 30, pô. Era um turno todo. Das 14 horas às 22 horas, a produção era a minha responsabilidade. Eu tinha que entregar ali. Eu entregava na minha célula 200 lentes. A produção do dia era 1.200 no meu turno. Então, assim, o negócio tomou um exponencial monstro. Mas, assim, eu já estava bem preparado, já sabia as pessoas certas que eu devia colocar nos lugares certos. Nessa época, você tinha autonomia para admitir demissão, essas coisas? Ou era mais com o Juca? Nessa época, eu, inclusive, já fazia as minhas entrevistas. Pô, que legal. Todo mundo que ia entrar para o meu time passava por uma seleção no RH. Uhum. E eu gostava sempre de também entrevistar para poder se o cara tinha a cultura que eu queria colocar dentro do meu time. Qual que era fora a cultura que você acabou de falar, qual que era o critério? Eu gostava de muita gente jovem. Tá. Então, assim, tem uma galera que eu tenho contato até hoje. Mas você gostava para moldar? Para moldar, tá. Exato. Eu não gostava de gente... Porque, assim, naquela época também, você não tinha como escolher muito. Uhum. Porque a gente estava começando ali e tal, e não tinha como trazer o cara mais renomado do mercado. Você tinha que garimpar a galera nova, treinar Sim. e colocar dentro do teu fit cultural. Então, eu gostava de uma galera nova, uma galera que eu via o olhinho dele brilhando por conquistar alguma coisa, eu via o olho dele brilhando por... Tipo assim, né? Putz, esse cara parece eu exato, no início. Exato. Se eu olhasse para ele, se eu visse alguma semelhança na minha história, eu falava, esse cara. Legal. Porque se eu sabia que ele não tinha outra opção, ele tinha que dar certo, ele tinha que fazer acontecer, ele tinha que crescer. Daí é onde que eu começava a seleção, né? E levava para o meu time. Todas as galera do meu time nessa época de liderança de turno, era eu que fazia as entrevistas, eu que admitia, eu que dava a palavra final para Cara, essa parte de gestão você precisa ter um jogo de cintura do caramba, né? Imagina, 30 pessoas, 30 culturas diferentes. 30 negros, 30 problemas diferentes, 30 famílias. Com certeza homens, você já deve ter passado mulheres. por várias brigas, várias discussões. Cada história que você escuta aqui, que você fala assim, cara, do que eu tô reclamando? Do que eu tô reclamando? Às vezes a gente é meio murmurão, né? Fala que as coisas estão ruins, fala que demora para acontecer. Aí você olha para trás e você fala, meu Deus do céu. Cara, teve uma época que eu era assim, nossa, queria as coisas no meu tempo, murmurava. Só que eu tive minha mudança de virada de chave, entendeu? Daí eu comecei a enxergar algumas coisas. Mas isso que você está falando, cara, é um ponto assim que faz a gente refletir, entendeu? Porque você acha que está num problema enorme, até você ver o próximo, entendeu? Até você conhecer o problema do outro. E quando você torna gestor, é o que a Cris falava, né? Não é mais sobre você, são sobre as pessoas que você sobre lidera. as pessoas. Então você tinha que entrar dentro do problema da pessoa. E é exatamente quando você entrava dentro do problema da pessoa que você ganhava o respeito. Quando você participava, quando você estava ali dentro mesmo, quando você mostrava que o problema dela era importante para você. Ai, Rodrigo, não tenho com quem deixar meu filho, eu vou chegar um pouquinho tarde. Sabe, você ser humano nessa parte, de entender que não é picaretagem, a pessoa está precisando mesmo. Cada história aqui que você for falar aqui. E outra, você vai tendo essa percepção, tem esse feeling, né? Sim. Caramba, você sabe quem é o picareta e quem está falando a verdade. Você sabe, não tem jeito. Você trabalha muito tempo com gente, você bateu o olho, você já consegue descrever o perfil da galera. E nessa época aqui que você está falando, ainda o seu João estava lá, todo mundo estava lá. Já tinha saído. Já tinha saído. E como que foi essa separação aí? Cara, eu não sei muito bem os motivos que vieram fazer com que eles se separassem. O seu João e a dona Cristina se fizessem, né? Mas ele saiu, acho que em meados de 2013, 2014 também. Mas ele sempre ia lá, tá? Acho que ele deixou mais a operação. Entendi. Ele ainda estava acho que no conselho, fazendo alguma coisa ali, mas a operação em si
começou a ser só pela Cristina por volta de 13, 14, acho que isso. Você sentiu isso? Porque assim, pô, eu tô tentando imaginar, vamos supor que, eu comecei lá na científica com o Euridice, de repente o Euridice se juntar com a Cris, tô imaginando aqui e tal, o cenário, e aí o Euridice sai. Pô, eu ia ficar meio baqueado. Teve isso com algumas pessoas, com você? Que o Seu João, ele não era tão próximo das pessoas quanto a Cris. O Seu João era o cara mais estratégico, ficava ali pensando na estratégia de crescimento. Mais analítico, mais analítico, números, essas coisas. Números. A Cris descia lá embaixo, cara. Caramba, que legal. Ela andava no meio das máquinas. Ela cumprimentava todo mundo pelo nome. Ela sabia o nome das pessoas. Quando desce uma diretora do calibre dela e conhece os operadores pelo nome, cara, eu lembro uma vez, ela entrou para tomar água e o bebedouro estava quebrado. Uhum. Ela ficou louca. Quantos já entraram aqui antes de mim e esse negócio está quebrado? A galera vai trabalhar sem tomar água. E assim, às vezes, o cara da manutenção lá, mó demora para arrumar o bebedouro e ela, diretora, uma preocupação. Eu falei, essa mulher, ela é diferente do que eu já vi em todo lugar. O Euridice era assim, sabia? Sabe por quê, Gui? Porque quem atinge um patamar assim, cara, a gente que não tem tanto contato, a gente acha que ele é um estereótipo, né, mano? Uhum. Uma pessoa que não existe. Você acha que essa pessoa, será que existe mesmo? E depois que eu comecei a trabalhar com ela, eu falei, puta, ela é muito boa, cara. Ela é muito humana. Ela tem o feeling, ela conhece as pessoas. Às vezes a gente estava fazendo alguma coisa que ela via que não ia dar resultado, ela ia lá, chamava. Ela era, cara, se tem uma, eu acho que todos nós temos que ter um mentor. Sim. Tem que ter alguém que você mire e você fala assim, se eu atingir a metade do que essa pessoa atingiu, já tá valendo o game. Assim, a pessoa que eu me espelho é ela, para tudo. Na parte de gestão de pessoas, na parte de estratégia, na parte de conduzir time, de formar time. Ela formou um time no Tecnopark que teve uma época que o Tecnopark era visitado por todos os laboratórios da Essilor. Vou fazer alguma coisa, vai lá no Tecnopark. O Tecnopark chegou uma época que toda semana tinha visita. Lá era modelo. Era modelo, exato. Uma coisa que você me fez lembrar, que teve alguns processos dentro da Grow que já tinham acontecido no Tecnopark pelo fato de ter nascido um laboratório Essilor. Foi mais ou menos isso, né? Isso. Foi Camp Lentes, Surfinil junto com a Essilor. Junto com a Essilor. Né? Então lá era muito modelo para algumas coisas. Vamos fazer isso no Brasil. Vamos fazer o piloto no Tecnopark. E aí dava certo, trazia a galera para conhecer o que rodava no Tecnopark. Para os outros lapas, entendeu? Né? Então ela montou um time assim, fantástico, cara, fantástico. Tinha ela como braço forte na estratégia e tinha a irmã dela, a Cidinha, que é a Cidinha. Nossa, ela é uma figura apaixonante. Eu nunca tive muito contato assim com a Cidinha. Ela é louca de pedra, mano. Ela é louca de pedra. A Cidinha provavelmente... Se ela estiver ouvindo, não. Um beijo. Com certeza isso vai chegar no ouvido dela. Vai, cara. Eu falei com ela esse tempo atrás, ela tá muito bem, tá feliz. Assim, a gente tem algumas lembranças, a gente tinha uma espécie de uma reunião do Bom Dia. O que era a reunião do Bom Dia? Falar dos números do dia anterior, só a gestão. E fazer a estratégia para o dia. E ela é comercial, né? Então, quando o negócio estava feio, muito atraso, SLA, sem bater meta, a galera pegando ela, cara, ela entrava nessa reunião. Mano, só faltava subir em cima da mesa. Ela só faltava, tá tudo errado, pá! E batia na mesa e falava que tava tudo errado, que ela ia morrer, que os clientes iam matar ela e a gente não tava... Ela era era uma certa de uma pressãozinha, totalmente fora da casinha, mas ela era fantástica. Os clientes amavam ela. As pessoas que trabalhavam com ela, ela tem uma galera, uma equipe, tinha a maioria de Campinas, que já era uma galera da Camp Lentes, que era apaixonada por ela. Até hoje, a galera é apaixonada por ela, pela forma que ela... Eu acho que vem de família, cara, não tem jeito, né? Ela é irmã da Cris, né? Então, acho que é alguma coisa de família ali. Era mais ou menos igual lá onde eu trabalhava, era o Euridice e o Eduardo, né? Inclusive, eu aprendi muita coisa com o Eduardo, o irmão do Euridice, entendeu? Então, assim... são culturas diferentes, tá? Se a gente for falar da Cris, do Euridice, do Eduardo, da Cidinha, né? São culturas diferentes. Mas, assim, são pessoas queridíssimas, entendeu? São muito experientes. Muito experientes. Não chegaram no topo à toa. Ninguém chega onde eles chegaram de graça. Não, exatamente. Ninguém. Tem muita pessoa que gosta de diminuir o sucesso das outras pessoas, né? O sucesso das pessoas fazem
causam inveja em algumas outras pessoas que querem justificar o porquê que aquela pessoa atingiu, que foi fácil, que teve padrinho, que teve isso, teve aquilo. Cara, ninguém chega onde eles chegaram de graça, tem que trabalhar muito. Tem. Uma vez a Cris me falou que... Ela falou assim, olha, eu passei um momento difícil até no meu casamento, porque eu não via meu marido, eu tinha que ficar aqui em Alphaville, dormir em hotel, voltar para a empresa cedo. No começo de qualquer negócio, e o Tecnopark, por mais que tenha sido uma junção, lá em 2009 foi o começo de um negócio. Né? Você está montando uma empresa nova, com gente nova, então requer muito de quem está à frente disso. Então a Cris, ela sempre teve muito braço forte com isso, sabe? Não tem o que falar. Eu aprendi muito com ela. Uma pena não ter conhecido o Euridice, uma pena. Cara, o Euridice cara, sensacional. É tipo uma história assim... Qualquer dia eu vou contar, entendeu? O que eu passei, assim. Mas foi uma experiência, assim, incrível, né? Hoje eu tenho 2 pessoas como referência no ramo óptico, né? E não tenho vergonha nem receio de falar. São 2, Euridice e Cristina, entendeu? Aprendi muito com o Euridice. O Euridice é um cara totalmente visionário, entendeu? Enquanto ele estava já com os freeform, os outros laboratórios nem pensavam em ter freeform, entendeu? E a Cris, cara, eu aprendi muito sobre esse lance, sobre pessoas primeiro, entendeu? Ela é uma pessoa muito inteligente, ela cuidava muito de processos, entendeu? Então, assim, são 2 pessoas assim que eu vou levar pro resto da minha vida no meu coração, entendeu? E é legal a gente ter esse tipo de sentimento pelas pessoas, né? Porque demonstra uma gratidão que as pessoas fazem pela gente, né, Gui? Gratidão. Eu também sinto a mesma coisa por ela. Acho que ela ter saído, ter aposentado lá, entre aspas, foi um momento bem complicado. Sim. Vamos chegar lá também, né? Que é a parte dela. Só curiosidade mesmo. Quando eu fui parar no Tecnopark, né? Eu lembro que foi em... Você entrou que ano que foi? Foi em 2016 que eu comecei a prestar serviço para eles, né? E foi muito interessante, porque eu saí em maio de 2015 da Grow, da Steel, né? E tudo mais. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eu só tinha um cliente mensal, só. E eu falei assim, eu quero tentar alguma coisa. Eu não quero mais ser CLT, não quero ser mais empregado. E aí eu peguei uma base de e-mails que eu tinha e enviei para vários donos de laboratório, várias pessoas, e a Cristina foi uma das pessoas que me respondeu. Cara, nunca vou me esquecer. Eu lembro que eu estava no meu celular, na cama, era de madrugada, umas 2 e pouco da manhã, mais ou menos isso. E ela respondeu, cara, naquele momento. E aí ela falou assim, eu lembro de você, eu te conheci em tal ótica, quando eu fui visitar, meio de relance. E ela falou assim que estava viajando, estava no exterior. Eu não lembro muito bem, cara, era alguma coisa que ela estava com o marido mergulhando, visitando algum país. Acho que é o filho dela que mora na Austrália. Eu não sei que país que era, só sei que ela falou assim, o fuso horário aqui é de tal hora e tal. Mas assim, tal dia em janeiro eu vou voltar para o Brasil e aí a gente combina, entendeu? Foi isso que aconteceu. Né? E quando ela respondeu, eu sabia que ela era uma das grandes do Caramba, Cristina respondeu, né? Respondeu, cara. Você dar um friozinho na barriga. Nossa, né? Eu falei assim, caramba, a Cris me respondeu e tal. Ela, não, vamos conversar, eu tô precisando de ajuda aqui no marketing, não sei o quê. Enfim, cara, eu tô no Tecnopark até hoje. Não tinha marketing, né, no Tecnopark, não tinha, né? Não tinha nada, né? Quando eu cheguei lá, para dizer que não tinha, as pessoas tentavam fazer alguma coisa, né? Tipo uma tabela mais bonitinha, algum material mais atrativo e tal, né? Mas assim, eu meio que... Cara, ajudei muito, muito, muito. Porque eu vim da cultura do Euridice disso. Muito visual, muito comercial. Tem que fazer um negócio bem feito. O Euridice nunca falou esse termo para mim sobre branding, marca, né? Criação de marca. Mas, de certa forma, ele me ensinou isso. Né? Eu vi essa oportunidade no mercado. Né? Eu acabei ajudando muito a Cris. E foi aí que eu comecei, em 2016. Entendeu? Mas, assim, eu não quero falar muito sobre mim aqui, senão o foco é você. Top. Vamos lá, então aí tive essa oportunidade de ser líder do segundo turno, trabalhamos pra caramba, cara, uma loucura, lente pra caramba pra fazer, 30 nego, e aí eu já tinha 30 pessoas da minha equipe e 3 responsáveis de cada célula, tinham 3 células, né? Então o negócio já estava virando uma escadinha, onde precisava de estar muito perto, porque você sabe, né, cara, a liderança é você estar ali do lado, fazendo, dando exemplo, até que em 2016, nessa época, a Tecnopark não tinha coaching, não fazia tratamento. Tinha um laboratório no fundo lá do galpão que era da Essilor. Era totalmente, eram 2 empresas. A gente tinha até meio que
pessoal lá era diferente, o pessoal daqui... Crachazinho da Essilor, tudo separado, eu lembro. Nós não somos Tecnopark, nós somos Essilor e tal. Nós não somos Essilor, nós somos Tinha uma rincha lá. E a gente achava que ia chegar uma hora onde eles iam pegar tudo. Só que aconteceu o contrário. O Tecnopark aderiu o coaching Alphaville. Eu participei um pouquinho disso. Participou? Participei um pouquinho. Acho que foi 17, 18. E aí, o que acontece? Quem sabia coaching no Tecnopark? Ninguém. Ninguém sabia. Cara, e como que foi para absorver isso? Cara, foi a experiência mais louca da minha vida. Caramba. Ninguém sabia coaching. A gente tinha um mês para treinar todo mundo e assumir a operação. Nossa. Aí eles me chamaram na sala. Nessa época, a Cristian tinha contratado o Júlio, que era o gerente. Lembro do Júlio. Ela tinha contratado o Júlio, que fazia uma dobradinha com o Juca. O Júlio faleceu? Faleceu, cara. Você acredita? Meu? Não, você falou do Júlio agora. Eu falei assim, caramba, acho que eu... Ele faleceu, cara. Faleceu faz uns 3 anos. Mano, incrível. Surpreendente, cara. Novo, jovem. Puta, forte pra caramba. Eu lembro. Faleceu, infelizmente. Mas vamos lá. Nessa época, ele fazia essa dobradinha com o Juca. Daí, eles me chamaram na sala e falaram, olha, seguinte, Rodrigo, você vem desempenhando muito bem aí o teu papel e tal. A gente tem uma proposta para você. O Tecnopark acabou de aderir ao coaching e a gente precisa de um supervisor para lá. Então, eu fui de responsável de célula, líder, e aí eu estava indo para a supervisão. Caraca, bateu um friozinho da barriga. Não, e aí eu saí de 5 pessoas, 30, lá ia ser 56 pessoas. Caraca, no coaching era 50 e poucas pessoas. Era 3 turnos também, 3 líder, manutenção, tudo separado, cara. Era uma empresa à parte. Ia dar umas 55, 56 pessoas. Só que eu não sabia nada de coaching. E assim, a gente sabe que quando a gente aceita uma proposta para você subir, não tem volta. Eu falei, cara do céu, em 2017, eu estava há 10 anos, 11 anos em surfassagem. Eu só sabia surfassagem. Eu falei, cara, acho que eu vou... Cara, se você falar alguma coisa de coaching para mim, cara, eu não sei nada. Cara, e assim, é outro mundo, Gui. É outro mundo, cara. É outro mundo. Controles mínimos, detalhe no máximo, limpeza ao extremo, a sala era por vácuo, né? Limpo. Cara, era uma coisa muito louca. É igual um outro mundo. Um outro mundo. E aí eu fiquei meio... Cara, se eu for e não der certo, eu tô ferrado, eu vou cair. Só que a minha oportunidade de chegar na supervisão de um laboratório, cara, olha, molequinho lá do Guito, olha onde você tá chegando, velho. E assim, eu não queria falar não, né? E eu acho que eles sentiram isso. E eles me deram um tempo para me pensar e responder. Sim. Devem ter conversado com a Cris. E aí a Cris vai... um belo dia lá à tarde, tocando o nosso segundo turno e pensando se eu ia aceitar a proposta. Não, a Cris me chama. Ela falou, Rodrigo, você não vai aceitar a proposta? Aí eu falei, Cris, eu não sei nada de coaching. Ela falou assim, você tá afim? Se eu te der a mão, você vai comigo? Nossa, é sensacional isso, cara, meu Deus do céu. Assim, era o que eu precisava, entendeu? Ela não falou assim, ó, se você não performar, eu vou te manter. Não, ela não prometeu isso. Ela só prometeu que ela ia me ajudar, que ela estava do meu lado. E assim, cara, naquele momento eu falei, mano, eu não posso decepcionar essa mulher, mano. Olha o que ela tá fazendo por mim. Aí eu falei, tá bom, Cris, eu vou. E aí fomos para lá, assumimos a operação, sabia nada, tudo que a galera que já estava lá saindo. Imagina, você sabendo que você vai ser desligado, você ensinar a galera que está entrando. Puta constrangimento, né? Puta negócio, um ambiente pesado. Um negócio, a galera muito boa, a galera que estava lá, a galera desse lugar, muito boa, muito experientes, trabalhavam certinho. Eles não queriam sair, na verdade, entendeu? Então, acho que estavam tristes ensinando quem estava entrando. Você sabe por que aconteceu essa fusão? Cara, não faço a menor Era ideia. logística e tal? Porque eu fico pensando, caramba, se o laboratório tem um antirreflexo, concorda comigo que a logística ela vai favorecer, vai ser mais rápido, vai ter o controle de tudo, da gestão a mesma. Se a gente for fazer uma análise mais crítica, imagina, o coach era de quem? Da Essilor. E o Tecnopark era de quem? Da Cristina, aí do seu João. E? Da Essilor. Da Essilor, Então, estava tudo dentro do mesmo guarda-chuva.
Se você parar para pensar, pô, o coach era da Essilor, meu Tecnopark também era da Essilor. Mas esse lance de você desligar uma equipe que queria continuar, não é estranho isso? Eu não sei por que chegaram a esse ponto. Mas deve ser alguma estratégia interna deles e tal. Daí, fomos, treinamos. Cara, no começo eu não sabia por onde ia andar. Caraca. Falavam, pô, coloca um trio, coloca um Crisal Safiri, coloca um Crisal... Não era nem Crisal Rock, era Crisal Forte na época. Crisal Easy. Pô, coloca a máquina em vácuo. Nossa. Colocaram a máquina em vácuo, o que é isso, mano? Verniz, na época era o Priming e o Alt, se eu não me engano. Um era uma base, o outro era o que a Derames não tinha reflexo. Processo controlado em milímetros. Temperatura não tinha nenhum range de tolerância. Se não tivesse cravado, a máquina pitava e a produção não andava. Caramba. E assim, parava tudo. Imagina, você vê a entrada da sua linha de produção lotando de serviço e uma máquina sua sem querer andar porque tem um... Cara, era uma coisa muito louca. Eu lembro que teve uma vez que eu entrei, tinha vários fornos, Flowbox, forno não sei o quê, calota. Tinha vários processos dentro. Era uma loucura. E assim, cara, era tanta coisa na minha cabeça que, cara, eu não conseguia absorver isso. Eu falei assim, eu não vou me aprofundar, porque eu estou em marketing agora, abri minha empresa e tal. Mas assim, se você falar informações, coisas técnicas, cara, eu estou muito por fora. A única coisa que eu sei é que cada um tem sua química, né? Tal. Assim, eu fiquei de 2017, 18 até quando eu saí em 2023 do grupo, eu fiquei no AR. Então deu para aprender bastante coisa. Você ficou quantos Fiquei de anos? supervisor, fiquei de 17, 18 até 23. Pô, eu trabalhei 6 aprendeu anos. pra caramba sobre coaching. Aprender coaching, bastante então. coisa. Hoje, se a gente sentar para falar de AR, de coaching, eu tenho uma base legal. Mas não saí um expert. Um exemplo, se eu estou montando um laboratório hoje e estou montando um antirreflexo, eu poderia contar com você para me ajudar? Cara, sobre linhas de produção, sobre elaborar a equipe, sobre máquinas, agora sobre a parte técnica, sabe? Lá de você. Quando a gente chegou lá, o gestor de lá era o Leandro Silveira. O cara dava um problema na máquina, ele arrumava. O cara era crânio. Não é, né? Ele é muito bom de AR. Assim, eu não cheguei a virar um cara técnico igual ele, igual o Ulisses, que no ramo de antirreflexo é super conhecido. Carlos Illy, que era o responsável do Brás, não sei se chegou a conhecer. Não. Cara, os caras são referência nacional em antirreflexo. Mas, cara, eu consigo me virar no meio desses caras aí. Eu consigo me virar. Daí, cara, virei supervisor. O garoto lá de trás cresceu. Cara, é sério, eu repeti umas 3 vezes. Alguns momentos lembra muito, cara, minha jornada no ramo, cara. Sabe o que minha avó falava? Ela falava assim para mim, que você tem que segurar as oportunidades com unhas e dentes. E eu fazia isso, né? É claro que o laboratório que eu trabalhei, cara, eu tive muita oportunidade. Isso aí é inegável, entendeu? Só que eu corri muito atrás, né? Eu sabia que se eu não dependesse de mim, cara, as coisas não iriam acontecer. E você falando, cara, é muito parecido mesmo. Eu acho que é a história de muita gente no ramo, né? Começa lá de baixo e cresce, cresce, cresce. Dificilmente você vê alguém ter muito sucesso que vem de uma outra área e entra para o ramo óptico. É difícil. Geralmente as pessoas conhecidas no ramo são a galera que começou lá de baixo e foi crescendo, crescendo, crescendo. Daí foi até chegar em 2023, que teve uma outra... Só que tem um detalhe aí. 2023 a Cris já não estava. Me conta como foi isso. A Cris saiu em 22. Cara, tenho certeza que você levou um baque. Cara, você e todo mundo. A gente tinha uma equipe muito sólida. E assim, a gente se matava dentro de uma sala de reunião. Tava eu, Hugo. Conheceu o Hugo, né? Sim. Aline Franco, Alexandre, que era o do financeiro. Conheceu o Alexandre. Débora. Fábio Barreto, meu amigo Fábio Barreto. A gente se fechava para reunião, cara, era pau. Era pau. Mas todo mundo, um pegava na mão do outro, ia para frente, ia para cima, fazia o negócio acontecer. E aí a gente começou a ouvir um burburinho que a crise ia sair. Estava chegando o fim da crise e tal.
E a gente não queria acreditar, né? A gente queria só saber que era rádio peão, que não ia acontecer nada. Até quando ela comunicou, né? Que ela estava de saída e tal. Acho que finalzinho de 2022. Foi logo quando a Essilor ela começou a fusão com a Luxottica. E aí a Cris comunicou a gente que assim, tipo, puta merda, mano, a Cris vai sair, cara. Nossa, vai mudar tudo isso aqui. E foi dito e feito. Ela saiu, né, pouquíssimo tempo depois, entrou uma gestão nova. E como que foi isso? Me conta em detalhes aí, como que foi essa transição? Foi uma ruptura. Eu acho que não foi de todo mal. Acho que quando a gente está muito tempo debaixo de uma diretriz, você meio que se coloca numa zona de conforto, sabe? Puta, Sim. tô legal aqui, eu sei que... nessa época, eu já tive aquele bichinho do empreendedorismo me picando, com o meu desejo de sair, de querer montar minha loja. Eu sempre falei, cara, eu quero ter minha loja. Eu vi aquele monte de lente e falei, esse negócio aqui dá muito bom, eu quero ter minha loja e tal. Só como que eu ia ter minha loja? Nunca vendi nada de óculos. Nunca fui no varejo, no balcão. Como que eu vou sair da indústria, botar todo o que eu consegui na minha vida numa loja? Como que vai ser se der errado? Então, assim, se dependesse de mim, eu nunca teria saído. Porque eu ia falar, pô, não vou me arriscar. Nessa época, 2022, eu já estava com 36 anos. Uma vida toda, uma base dependendo de mim, uma galera dependendo de mim. Como que eu vou arriscar se eu dou errado? E aí? Quem vence quando você vence? É verdade. E quem cai quando você cai? Você tem que pesar tudo isso. Então, eu não iria sair. Eu estava numa super zona de conforto. Aí, a transição aconteceu, saiu a Cris, veio a gestão nova com o Alessandro. Ideias novas. Alessandro, um cara puta inteligente pra caramba, totalmente diferente da Cris, não tem nada a ver. Mas assim, o Alessandro é mais técnico, né? Ele é mais técnico. Laboratório, mas no lugar da Cris ficou a Marcela, né? No lugar da Cris é que a Marcela ela ficou mais na parte comercial. Tá. Eu acho que fizeram uma dobradinha para substituir a Cris. A Marcela no comercial, o Alessandro na operação, com uma outra mentalidade, uma outra pegada, um cara muito inteligente também, um cara muito firme nas colocações dele, que já era uma pegada que eu estava vendo que iria mudar todo o fit cultural da empresa. E aí ele decidiu montar uma equipe lá de confiança dele, trouxe uma galera que já era de uma equipe que ele já trabalhava, e foi quando eu saí. Mas assim, para ele montar a equipe de confiança dele, teve alguma conversa com a equipe atual? Eu acho que a gente fez uma transição. A galera que ele veio trazendo. Do mesmo jeito que aconteceu quando a gente assumiu o coaching, lá atrás, em 2017, aconteceu em 2023. A gente fez uma transição, a galera foi entrando, e aí ele seguiu com a galera dele, eu saí. Mas você reagiu bem a tudo isso? Como que foi isso? Cara, eu confesso que na primeira semana que eu saí, o Gui, cara, tava sem chão, velho. Imagina, de 2000 e... Mas você estava sem chão porque você não sabia o que iria fazer? Eu nunca tinha saído, irmão. Ou você estava sem chão porque você não achou justo o que aconteceu? Eu não sabia o que eu ia fazer. Na época, eu não achava justo. Tá? Foi uma ruptura, saí da minha zona de conforto e eu nunca tinha ficado desempregado desde quando eu me entendo por gente. Eu tenho um emprego. Eu comecei em 2004 e fui até 2023. Eu falei, cara, eu tô desempregado, mano. E agora? Eu vou ter que fazer um currículo, mano, pra mim. Eu vou ser entrevistado. Eu sempre fiz entrevista do lado do entrevistador. Agora eu ia ser entrevistado. Só que, por outro lado, eu falava, cara, agora é minha hora. Agora eu vou montar o meu negócio, eu vou fazer um negócio pra mim. Bora pra cima. Do jeito que eu acredito, com a minha cultura. E o medo de fazer. E o medo de ir lá, abrir uma loja minha, comprar uma franquia. Falei, cara, o que eu vou fazer? E assim, eu sempre fui um cara muito espiritual. Eu sempre acreditei muito em Deus. Assim, não estou falando de religião, estou falando de Deus, sabe? Você acredita, de você ter alguém que você fala assim, dá uma batidinha lá na porta e fala, ó, me ajuda aí que o negócio tá feio aqui, não sei o que fazer. Fiquei uma semana de luto. Cara, eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida. Eu fui um deles. Puta merda. Lembra quando você falou, cara, você saiu? Eu falei, saí, Gui. Eu lembro. Você me mandou uma mensagem mesmo. A galera não acreditava, né? Porque a gente fazia uma dobradinha com o Hugo, que era meu parceiraço. Ainda, mas de Tecnopark.
A gente saiu no mesmo dia. Caramba. Eu fui desligado às 8, ele foi desligado às 8h30. No mesmo dia a gente saiu. Então, assim, o ambiente já estava preparado, a gente já sabia que ia acontecer aquilo, a gente só não acreditava. Mas o clima estava pesado ou não? Já estava meio chato, não estava tão leve. Não estava um clima pesado, a gente não brigava, a gente não é nada disso. Mas não estava tão leve, entendeu? Se esse clima se mantesse por algum tempo, talvez eu saísse. Ia dar caca. Ia dar ruim. Aí, passei essa semana de luto, recebi um monte de mensagem de carinho de um monte de gente e tal. Foi um período que o Tecnopark, eles tiveram um período de muita turbulência, porque a galera, eu tinha um time de 50 pessoas, o Hugo tinha um time de 50 pessoas, então a gente tinha um time muito fechado, a galera muito top. E aí a galera, pô, mano, saiu e tal, vou sair também. Eu falei, cara, eu saí. O meu ciclo encerrou, o seu não. Continua lá fazendo Isso bem. aí. Eu sempre fui um cara muito grato. Então, independente do que aconteceu na minha saída, eu torço pro Tecnopark até hoje. Hoje o Tecnopark é meu fornecedor. Hoje eu tenho respeito com algumas pessoas lá dentro que eu preciso de um serviço urgente, eu dou uma ligada, Sheila, tô precisando de você. Legal. Marcela, Aline, É um baita laboratório, a gente não pode falar, né? E assim, e tudo que eu tenho hoje, tudo que eu aprendi, tudo que eu construí na minha vida, veio do Tecnopark. Tem como ter mágoa de um lugar desse. Sim. Não eu até entendo, a gente tem aquele período de luto, né? Tal, mas toda tem que separação superar. é difícil. Então, enfim. Passei aquela semana de luto e aí recebi uma mensagem da Alessandra. Alessandra, gerente de produtos. Lembra dela? Consultora externa do Tecnopark. Ela tá lá. Tá lá até hoje. Ah, Alessandra Merlin? É a Alessandra Merlin. Sei. Merlin. Top. Gente boa pra caramba. Gente boa pra caramba. E ela falou, conversando e tal, ela, pô, você saiu e tal. Lembra que eu falei de bater lá em cima e perguntar para ele o que eu devo fazer? Aí ela falou assim, olha, o que você vai fazer? Eu falei, Ale, já tinha conversado com ela outras vezes que eu queria ter minha loja, queria ser empresário, queria ser, sabe, a Cristina Musato da minha empresa e tal. Aí ela falou assim, quer tomar um café com uma pessoa? Eu conheço, tem uma loja, tem uma rede de franquias que eu conheço uma pessoa que ele tem 5 lojas e ele está precisando de um gerente para uma das lojas. Eu falei, ali, eu nunca vendi nada. Ou seja, mais um desafio. Você foi da surfaçagem para o coaching, Cara, do coaching para o varejo. Transição de carreira no extremo. Caraca. No extremo. Eu saí da indústria para o comercial, irmão. Pro varejão. Pro varejo, balcão, uma loucura. Galera tudo louca, tudo retardada. Não, mas lá é onde tudo começa. Tudo é venda. Tudo é venda. Eu aprendi que uma empresa é feita de venda e todos os outros setores são auxiliar de venda. Por exemplo, eu trabalhei 20 anos auxiliando vendas. Sim. Eu produzia para venda. Isso. Se o meu setor não existisse, a empresa existiria. Terceirizava o AR para outro lugar. Terceirizava a surfaçagem. Agora, se não existe venda, a empresa morre. Morre, exatamente. Uma empresa é feita de vendas. E assim, eu nunca tinha pensado por essa ótica. E aí foi quando ela me apresentou, o pessoal da Videre. Aí fui lá, conversei com um dos sócios. O cara, pô, eu tô precisando de um gerente com essa pegada. Eles eram muito bons em vendas, mas eles tinham um déficit muito grande de gestão. Nossa. Então, de gente, sabe? Assim, porque É uma franquia. É uma franquia. Eu trabalho por um franqueado que tem um grupo que tem 5 lojas. Tá. São quantas lojas, mais ou menos? O total tem 24 lojas. A Videre deve ter 24, 23 lojas. Tudo aqui na capital? Tem loja aqui, tem loja no interior, tem loja no litoral. Eles estão bem grandes, cara. Caramba. E vai crescer muito, tá? A Videre, cara, se prepara aí, Carol, se prepara, Diniz, que a Videre vem forte. Cara, depois eu quero saber essa parte sua, empreendedor. Vamos lá. Então, aí fui tomar um café com essa pessoa que a Alessandra... Era um conhecido da Alessandra, a Alessandra me conhecia, ela ligou a gente, tomei um café com ele, saí empregado. Carinho. Caraca. Isso em um mês? Eu saí em setembro do Tecnopark. Em outubro, eu estava empregado. Nossa. Cara, a galera que me conhece, o pessoal do futebol, aqueles amigos do final de semana. Sei. Você é maluco, 20 anos de empresa, você vai arrumar um trampo. Eu comecei a trabalhar num feriado. Caraca. Cara, os caras ficavam muito loucos. Os caras falavam, você é louco. Mas assim, pra mim, Gui, o trampo nunca foi assim, puta, eu tenho que trabalhar. Cara, eu gosto, velho. Eu gosto de criar, eu gosto de construir, eu gosto de ver o negócio acontecendo. Cara, eu gosto de ver meta, eu gosto de ver, sabe, o objetivo atingido.
Eu gosto de ver aquele carinha que entrou lá, pobrezinho, virando um cara fudidaço dentro do ramo. Você poderia muito ficar na sua zona de conforto. Eu poderia sei lá. tirar um mêsinho, 2 mesinhos sabático ali, viajar, só que assim, eu tava com aquela Cara, mas adrenalina. isso é mentalidade, cara, não é todo mundo que tem essa Eu mentalidade. tava na adrenalina de construir alguma coisa pra mim. Eu falei, agora eu vou jogar um game que eu vou construir pra mim. Só que foi tão mais do que eu esperava, porque eu ia entrar no jogo com o meu dinheiro. Uhum. Cara, eu entrei no jogo com o dinheiro dele, ainda para aprender a gerenciar uma equipe de vendas. Caraca. Que é o que eu preciso para meu negócio. Me conta de forma detalhada como que foi isso. Como que foi? Fui tomar um café com o Fábio, que é um dos sócios lá. Ele me apresentou lá o projeto. Que eu falei, cara, eu não sei vender. Ele falou assim, eu te ensino. Cara, que legal. Você cara, implementa o que você sabe de processos, de Uhum. padrão, de gestão de pessoas. Uhum. Você me ajuda com isso que a venda eu te ensino. Eu falei, tá fechado. Ele falou, mas você não quer nem saber o salário? Eu falei, não, tá fechado. É porque Caraca. o salário é importante pra caramba. O salário que me mantém. Mas assim, eu tava numa outra visão. Eu ia aprender aquilo ali rápido para mim, rápido ter a minha. Só que assim, topei, começamos. E aí, cara, algumas pessoas falam assim para mim, cara, você nasceu para venda. O que você fez 20 anos da sua vida? E assim, cara, depois eu tô lá 1 ano com eles, né? Uhum. 1 ano e pouquinho. Eu fico juntando uma coisa na outra. Lembra que eu te falei no começo? Eu era o capitão do time. Lembro. Na escola, antigamente, tinha uma parada de grêmio, que você era o responsável da célula. Eu era o responsável disso. Eu sempre fui o cara da comunicação. Eu só não sabia disso. Eu sempre tive Então, mas você não tem um lance de pessoas? Tinha um lance de pessoas. Então, se você já tem isso, você já tem essa mentalidade, para você vender é um passo só. É um passo, exato. Porque venda nada mais é do que você conduzir uma negociação. Isso. Nada mais é. Se você tem... E no nosso segmento, quando uma galera entra na ótica, está querendo comprar. Ela está precisando de um óculos. Você só precisa descobrir qual óculos que ela precisa. Quanto ela pode pagar. E se conectar com ela. Primeira coisa que eu aprendi. Existem 3 passos para a venda que eu ensino para o meu time. O cliente entrou na loja, esquece a venda. A venda é o último. Isso. Conecta com o cliente. Entrou com a camisa do Corinthians, você é palmeirense? Vai lá. E aí, corintiano? Se envolve com o cara. Entra lá umas tiazinhas na loja, precisando fazer óculos, já entra reclamando que pegou fila na caixa. Cara, aí eu faço uma bagunça. Aí entra uma tiazinha e eu falo, fala, meu amor, tudo bem? Como que você tá, lindona? E ela, lindona, meu filho, olha a minha idade. E a gente já vai se conectar. Quebrou o gelo do cliente. Às vezes, essa pessoa, esse cliente, ele acordou puto e tá cheio de problemas. Exatamente. E você quebra... E assim, é ruim... A gente é cliente de outras coisas. E é ruim quando você percebe que alguém quer te vender alguma coisa. Sim, sim. E é muito mais suave quando você faz com que a venda seja o último estado. Exatamente. Então eu falo, cria um rapport com o cliente. Cria um rapport com o cliente, conversa de algum tema da atualidade. Isso. O que tá falando muito hoje? É isso, é aquilo? Entra no assunto, fala, depois faz uma anamnese para você entender o que o cliente faz, com o que ele trabalha. Para os novatos aí de venda, aí, ó, é um baita insight. Já tá dando umas dicas aí. Pega essa daí, hein? Faz uma anamnese, descobre com o que o cliente trabalha. Porque a gente tem que ter uma responsabilidade quando a gente vai vender um óculos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou vender um Transition para quem trabalha o dia todo dentro de uma cozinha? Não faz sentido. Ela vai comprar, vai investir, não vai voltar nunca mais, porque aquele produto não foi... Por isso que é importante você conhecer sobre o produto também. Você tem que conhecer sobre o produto e o que o produto resolve. Isso. Porque se eu vender para uma pessoa que o problema dela não se resolve, ela não vai voltar. E hoje o comércio, cara, 80% é indicação. Sim. É o cliente que custa menos. E a partir do momento que você se conecta com a pessoa, você pode usar a anamnese a seu favor, entendeu? Faz o rapport, faz a anamnese. Isso aí. Feito isso, você já sabe o que ela precisa e quanto ela pode pagar. Com 3 perguntinhas, você sabe quanto que o cliente pode pagar. Ou quanto que ele está disposto a investir. Vai para a mesa, ganha a confiança do cliente. Venda fechada. Se o cliente vê, se ele confia... Eu uso muito um exemplo. Assim, ó, eu corto o cabelo 20 anos no mesmo lugar. Eu gasto R$20 para cortar o cabelo. E para mim sai ótimo. Uma portinha de bairro lá onde eu moro. Esses dias eu fui viajar
Estava muito atrasado e cortei o cabelo no Tatuapé, do lado de uma das nossas lojas do Tatuapé. Gui, eu sentei assim na cadeira, cara, parecia um astro. O cara colocou uma toalha, saía fumaça, assim, cara, um lugar muito chique. Paguei R$85. Eu saí de lá, olhei no espelho, meu cabelo estava horroroso. O lugar que eu paguei R$85, eu não curti. O lugar que eu pago R$20 há 20 anos, eu curto. Por quê? Porque eu confio no cara que está fazendo lá. A venda é a mesma coisa. O cliente ele precisa confiar em você. Você precisa saber o que ele precisa, quanto que ele precisa investir e ganhar a confiança dele. Soube isso, descobriu isso, num rapport, numa anamnese, a venda está fechada. Sim. E assim... Você tem que ser o mais transparente possível. O mais transparente possível. Porque se a gente for analisar, existem um leque de produtos no mercado. Exato. Até você explicar isso, por isso que é importante. Conecta a pessoa, entende quais são as necessidades e depois a venda. Exatamente e aí, isso. O que eu ganhei ao meu favor? Eu vim de laboratório. Então, a parte técnica, você vai ficar grosso, você vai ficar fino. O que é... Cara, isso ajuda demais. Putz, cara, isso ajuda muito. A galera de ótica é uma galera carente de informação técnica. Muito. É uma galera muito boa de vendas. São tops, mas de informação técnica é uma galera carente. Então, hoje eu tenho um time muito bom. Eu tenho um time de vendas. Acho que a gente está fazendo um barulho dentro da Videre, cara. Mais um barulho. Cara, eu fico muito feliz de ouvir isso, cara, de verdade. A gente bate meta, assim, cara. Mês passado a gente atingiu o maior faturamento da loja desde quando nós assumimos. Caraca. Da nossa equipe. E assim, eu fico muito feliz de ver eles porque são pessoas que... Você lembra que a gente falou sobre as seleções que eu fazia lá da galera que veio de baixo? Eles são a galera que veio de baixo. Entraram como captador, foram para as vendas, estão almejando virar gerente, quem sabe um dia franqueado. Então, tem todo um plano de carreira e são uma galera tubarões de vendas. Só que não tinham muita parte técnica. Então, assim, eles são melhor do que eu numa coisa, eu conheço mais que eles em outra. A gente pega junção, tudo isso, põe dentro de uma panela e faz uma ótica, uma loja de sucesso. Hoje, a gente, dentro do nosso grupo, a gente, cara, ganha prêmio, as premiações de ticket médio, de faturamento, a gente faz umas premiações de sábado. Inclusive, hoje a gente está participando de uma gincana lá, que é a Champions das Vendas. Caramba, que legal. Cara, a rede tem 24 lojas. A gente, no primeiro desafio, a gente pegou a loja que mais vende da rede. A gente derrubamos eles no desafio. Então, assim, as coisas... Quando você trabalha certinho, cara, quando você faz as coisas certinho... Tudo flui. Claro que você vai ter problemas, você vai ter desafio. O comércio não é para qualquer um. É uma parada muito louca. Às vezes entram uns clientes, cara, endemoniados, mano. Cara do céu. Teve uma cliente que já jogou o óculos no meu peito, sem eu nem saber por quê. Nossa. E aí vai controle emocional, vai você entender por que o cliente... A cliente entra jogando o óculos no seu peito e sai chorando, te abraçando. O resultado é o que você fez ali. Você fez a coisa certa, a cliente entendeu. Ela vai voltar, vai indicar. Então, assim... Tem algumas novidades aí que eu... Você tinha falado, não sei se você vai poder falar sobre isso. Sobre, cara, ter sua própria loja. Tá no forno. Isso dentro da franquia Videre? Dentro da franquia. Cara, que legal. Tá no forno, graças a Deus. Você se sente preparado por isso? Porque agora, assim, agora você tem que analisar o cenário agora. Não é mais só vendas e pessoas, existem outras coisas. Exato. Financeiro. Exato. E blá, 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 e blá, blá, blá. Hoje quando você ser responsável por uma loja, você toma conta de tudo, né? Desde a venda até a limpeza. Então, a parte financeira, a parte de recursos humanos, a parte de vendas, a gestão como um todo, o feeling com as pessoas. Será que a sua loja está batendo meta? Porque tem muita loja no mercado aí batendo meta que não fecha conta. Porque eu falo para o meu time e falo para a galera de gestão. Faturamento é vaidade. Faturamento é vaidade. Eu posso ter uma loja que vende 800 mil, que fatura 800 mil, mas que não sobra 10 conto na última linha. E eu posso ter uma loja que vende 200 mil, que me deixa 40. Gestão. Você tem que saber jogar o jogo. Em que malha tributária você se encaixa? Você está na malha certa? Cara, tem muita empresa que eu mesmo não sabia, cara. Tem empresa que está na malha errada. Tá pagando... Você está pagando imposto bem mais alto do que poderia pagar. Poderia pagar. Tem empresa que... Tem loja que tem fornecedor errado. Tem loja que compra errado.
Exatamente. O segredinho. Loja e laboratório E também. laboratório. Tem que ter, ó, você ganha dinheiro na compra. É isso aí. Você ganha dinheiro na compra. Você tem que comprar bem para você aumentar a tua margem. E tudo vai de relacionamento. Hoje, a gente conhece alguns laboratórios. Tem laboratório que bate todo dia na porta da nossa loja querendo ser parceiro. E a gente vai pegando todo esse know-how que hoje eu posso falar para você, olha, estou preparado. Funciona. Curiosidade também, agora que você falou, o laboratório bate na porta da ótica. Alguns clientes falam que gostam de fazer parceria com 2, 3 laboratórios, porque ficam com receio de ficar na mão. É isso mesmo? Ou no caso da Videre, vocês centralizam isso no Tecnopark? Sempre você tem que ter mais de 1, 2 fornecedor. Você não pode ficar engessado em um só. A segurança, né? Por segurança, por concorrência. O mercado é assim. Quando você tem vários fornecedores, a competição de preço entre eles é saudável para você. Sim. Porque quem quer a gente? O laboratório. Beleza, então você me entrega um preço legal. Faz um valor legal para mim que a gente vai comprar com você. Mas, de repente, ele tem o preço para o multi, que é legal, e para o VS não é tão atrativo. Tá. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar o que é mais atrativo para a saúde da minha empresa. Então, se aqui o multi é melhor e aqui o VS aqui, vamos jogar o jogo assim. Vamos comprar multi aqui, vamos comprar VS aqui. Então, tem várias coisas que dá para fazer. Não dá para se engessar em um só. Sim. Porque aí vira monopólio, você acaba perdendo dinheiro, deixando dinheiro na mesa. Você tem que ter parcerias possibilidades, boas, né? Mas você tem que ter possibilidades de poder você ir lá e comprar em outro lugar. Legal. E tem, em relação assim, a marcas, vocês vendem todas as marcas lá? A gente vende tudo. Desde a marca própria até as marcas conhecidas aí. A gente tem uma parceria muito forte com o Tecnopark. Então, a gente compra bastante coisa deles, esse lore. Temos uma parceria forte também com a Braslab. A gente compra bastante coisa deles. Tem alguns outros laboratórios também que querem entrar com a gente. Tem muito laboratório, né, cara? Tem muito. E tem muito laboratório bom. Tem muito laboratório top. E o legal é que eles estão nascendo todos freeform, né, cara? Tem um laboratório do Fabinho. O Fabinho. Fabinho, parceiro. Muito. Cara, ele é meu amigo pessoal. Também é meu amigo pessoal também. Cara, quase que eu passei a virada de ano na casa dele. Só que aconteceu um imprevisto com a minha sogra, daí acabei não indo. Mas assim, de dormir na casa dele. O cara é super gente boa. Fabinho, cara, é uma das pessoas que eu admiro dentro do ramo. Tem muita gente que fala algumas coisas sobre ele, né? Que foi ajudado, que o laboratório dele tem o compliance e tal, ele com outras pessoas, que sim, se ele fosse sozinho ele não ia conseguir. Ia, porque ele é foda. Ele trabalha no comercial, ele sabe a pegada, né? Ele é muito bom. Ele é a escola Cristina, a escola Cidinha. Então, assim, ele vai crescer, vai fazer barulho. Certeza que ele vai incomodar os gigantes aí, cara. Certeza. Logo, logo, esse celular tá batendo lá para comprar ele. Mas nosso tempo tá acabando aqui, cara. A nossa conversa foi bem agradável, foi show de bola. Você viu, eu tava um pouco ansioso, tava um pouco nervoso, mas flui. É uma conversa, como se eu estivesse num bar aqui com você, num boteco. Primeira vez que eu participo de um podcast. Com certeza você vai participar de outros, tenho certeza. Você é um cara super inteligente, cara. Se eu gaguejei, me desculpa. Desculpa a audiência. Não, pra mim você foi perfeito, entendeu? Cara, eu admiro pessoas como você, sabe? Tipo, começou do zero, batalhador, correu atrás do pão, você entendeu? É claro que a gente não pode esquecer das pessoas que passaram na nossa vida, na nossa jornada, fizeram parte, porque deram oportunidade, né? Isso é muito importante, mas, cara, você correu atrás, entendeu? Então, você é exemplo para muitas pessoas, não só para o nicho óptico, mas qualquer outro nicho, qualquer tipo de negócio, entendeu? E, cara, eu te chamei aqui porque você se tornou uma pessoa querida. A gente não teve muito contato, mas eu via no Rodrigo, puta, cara é raçudo, cara é inteligente, cara vai pra cima, entendeu? E é desse tipo de pessoas que a gente precisa do nosso lado, entendeu? Parceiras, entendeu? E, cara, desejo muita sorte nessa nova etapa aí, nesse novo projeto que você tá querendo aí conduzir, em ser o seu próprio... ter sua própria loja, né? Na Videre. Eu sei que ser empreendedor hoje no Brasil não é fácil, é complicado. Tudo joga entendeu? contra, né? Eu mesmo quebrei uma empresa já uma vez, entendeu? É difícil pra caramba. É claro, eu aprendi muita coisa, tô na caminhada. E, cara, resumindo, eu acho que foi uma conversa sensacional, cara. Sensacional. A gente citou pessoas importantes que fizeram parte da sua vida, consequentemente também da minha.
Algumas fizeram da nossa, da né? nossa vida, né? Eu vi que você trouxe 2 sacolas aí da Óticas Videri. Trouxe um presentinho para você. Legal. Posso abrir aqui? Porra, abre aí, vê se você gosta, com carinho. Sei que você é um fã de óculos de sol. E é o que você falou, Gui. A gente luta muito tempo, busca muitas coisas. E às vezes a gente acha que é impossível, né, a gente atingir certas coisas. E com o trabalho a gente consegue, né, cara? A gente vê... Olha o que você construiu, cara. Você construiu uma puta numa agência, você está com um podcast. E quem vê o hoje, fala, putz, alguém ajudou, caiu do céu. Cara, eu já ouvi isso, sabia? Não, aqui fulano te ajudou, não sei o quê, cara. Exatamente. Mas posso falar uma coisa? Isso que você acabou de falar, eu também já julguei e já falei. Não, mas foi fácil e tal. Hoje, como... Tipo assim, tá caminhando, tá fluindo as coisas. Cara, é altos e baixos. Tem dias assim, cara, que dá vontade de chorar, cara. Tipo, é muito difícil, você entendeu? Ter Então, sucesso empreendendo... ninguém enxerga isso. Cara, e entendeu? assim, ó, o que eu penso? Eu acho assim, ó, se você for ser mais um, zona de conforto te atende. Sim. Só que eu não quero ser mais um. Eu não quero o básico. Eu quero o extraordinário. E para mim viver o extraordinário, eu tenho que arriscar. Tem. Você acha que eu tô fazendo um podcast para quê? Você entendeu? Entendeu? Eu tenho que arriscar, cara. Então assim, Rodrigo, você vai pegar tudo que você tem e vai botar numa loja? Vou. Cara, sabe o que eu falo? Isso aí eu falo... Não é desde sempre, não. Faz pouco tempo. Você acordou respirando, certo? Cara, já é... Já é puta lucro. Já cara, é tudo. e eu... Já é tudo. Eu vim da periferia, não tinha nada. O menino, cara, contraria as estatísticas, cara. Pelo amor de Deus. Eu vim lá de baixo. Eu não vim um cara que tinha família rica. Não sou um cara que... Não sou o cara super estudioso que passou em várias federal. Cara, foi tudo na raça, irmão. Foi tudo na raça. Eu olhava assim e falava... Vai ser mais um sapo, mas vamos embora, é do jogo. Cara, mas é isso. Tipo, infelizmente, a gente vai ter que engolir alguns sapos, entendeu? Mas isso faz parte do nosso crescimento, Rodrigo, entendeu? Espero que daqui uns, sei lá, 3, 4, 5 anos a gente volte a se falar para contar. Não, com certeza. A nova fase da nossa vida, Com certeza, assim que você abrir a loja e começar nessa jornada aí, cara, a gente vai conversar de novo, porque eu quero saber. E é o que a gente falou. Quando você descobre que não é só você, quando você ganha, quando você vence, quem é que vence com você? Quando você muda de vida, quem muda de vida com você? E assim, eu tô numa parada, tô numa pegada que não é só sobre eu. Eu quero ajudar a minha família. Sim. Quero ajudar meus parentes. Isso, quero ajudar, todo mundo, sabe, quem tá à minha volta, as pessoas que sempre acreditaram em mim. Porque Você tem filho? Tenho 2 filhos. 2 filhos? 2 filhos. Guilherme, 20 anos. Vitor, 9 anos. 9 anos, legal, cara. 2 meninão. E aí o mais velho tá na ótica, não? Ou tá Você fazendo outra acredita coisa? que o mais velho tá seguindo o caminho, cara? Sério? Que legal, O mais velho tá na cara. Braslab. Sério? Tá trabalhando na Braslab. Mas ele trabalha na produção? O que ele faz? Ele tá trabalhando na expedição. Cara, que legal. Eu já falei para ele, sai da expedição, vai para montagem, porque é lá que você vai aprender. A não ser que se você queira ser logística. É logística que você quer ser? Não, quero aprender ótica. Então, vai pela montagem, vai para surfaçagem. Tá começando o curso de ótica agora no Senac. E aí você tem um déjà vu, né? Que você vê top, que você fez 20 anos atrás, teu filho fazendo. E o pequenininho, pai, vamos vender óculos. Caramba, que legal, cara. O pequenininho vai ser. Cara, uma coisa, então, já tá certa, cara. A sua ótica vai bombar. Porque você vai ter pessoas, assim, muito boas do seu lado. Se Deus quiser, cara. Agora, o nosso tempo tá acabando aqui. Deixa eu ver essa armação aqui, cara, solar. Cara, ficou legal. Boa, Seja top, sincero. Top. Cara, gostei demais, cara. Top. Presentinho Top, da Videri pra vocês. Eu agradeço aí a Óticas Videri. Cara, agradeço a sua visita. Quero te chamar mais vezes pra gente bater um papo aí sobre sua jornada aí como um empreendedor. Eu sei que vai ser outras experiências, outro tipo de conversa. E, cara, dá um recado pra quem tá ingressando aí no ramo óptico. Cara, se eu tivesse que deixar um recado, não só para quem está ingressando no ramo óptico, mas para todos que estão começando agora a vida profissional, ou que as pessoas a galera que está trabalhando, que tem sonho. O ramo óptico é aquilo, né? Entrou, não sai mais. É um bichinho que te pica. Igual o William do senhor falou, parece uma cachaça. Você bebe e... Já era, cara. O bichinho te picou. Eu entrei assim, cara, e falei, nunca imaginava que eu ia ter 20 anos de ótica. E tô aqui hoje. Cara, então... eu entrei em final de 99. Meu Deus, tem mais tempo que eu ainda. Tá mais velho que eu, hein, Gui? Tô com 41. Eu tô com 38. 38.
Tamo lá, tamo perto, né? Mas assim, se eu tivesse que deixar um recado no geral pra galera, é que nunca desista dos seus sonhos. A gente vê muitos cases de sucesso aí, cara. O cara do McDonald's, ele foi persistente até o final. O cara do franguinho lá, ele teve sucesso com 80 anos. Às vezes a gente tem 38, tem 41 e acha que a gente tá velho. A gente tá, puta, eu tô ficando velho, não vai dar tempo. Só que tem uma galera que vem aí depois da gente que não tá querendo jogar, que não tá querendo game, não tá querendo. Não. E a gente sempre vai ter espaço, cara. Sempre. Então, assim, seja persistente. Show. Tem alguma coisa, só pra gente finalizar, que você se arrepende, assim, dessa jornada dentro do ramo óptico? Que eu falei assim, cara, eu poderia ter feito diferente. Cara, eu acho que a vida sempre deixa alguns aprendizados. Existem algumas coisas que eu acho que hoje, mais maduro, mais velho, você fala, pô, se eu tivesse ido por esse caminho aqui, talvez eu teria atingido mais rápido. Mas, assim, eu costumo me arrepender do que eu não faço. Se eu fizer uma coisa e der errado, puta, cara, deu errado. Aquele negócio, você acordou respirando, tenta 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu sou o cara que se esse copo aí tiver meio, pra mim ele tá meio cheio. Uhum. Eu nunca vou ver ele meio vazio. Então, assim, eu me arrependo do que eu não fiz. E tem várias coisas que eu não fiz. Várias coisas que eu fui cagão. E hoje em dia eu falo, pô, deveria ter feito. Então, assim, eu aprendi com o tempo de... Deu vontade de fazer? Faz, mano. Vai pra cima. Tenta. Principalmente quem é jovem. Se der errado... Se der errado, você tenta de novo. É isso aí. Pô, tem um filho de 20 anos que eu falo pra ele, cara, tenta, vai, faz isso. Mete a cara. Mete a cara, você tem 20 anos, se você errar, você tem uma vida... Eu com 38, se eu errar, eu tenho tempo. Imagina uma pessoa de 20. Então, o recado que eu deixo pra galera é seja persistente. Faça tudo certo. Consagre tudo a Deus. Entregue tudo nas mãos de Deus. E vai embora. Bom, é isso. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Você Valeu, é Gui. parceiro. Tamo junto, irmão. Galera, esse foi o segundo episódio do Geopodcast. O podcast pro ramo óptico. Clica, se inscreva, compartilha com o pessoal do ramo óptico, que tem muito mais novidades por aí. Tem muita gente bacana, querida, igual o Rodrigo, que vai participar. E é isso aí, galera. Beijão, um abraço para todos. Mais alguma coisinha? Nada. Obrigado pelo valeu. convite. Vamos embora.